Conheço Santa Catarina, aquela parte mais ao leste, né, ali, Vale do Itajaí, Uhum, o litoral, mas não conhecia tanto a região oeste. Cheguei a passar uma vez de carro ali na parte fronteiriça com Pato Branco, lá pro uhum. Paraná, mas nunca vim pra cá e estou, assim, chocado no melhor sentido dos termos. Qualidade de vida muito boa, um local muito produtivo, cidades muito boas, pessoas felizes. Eu vi ontem na cidade de São Miguel do Oeste. Tem esse aprendizado. Fiz um evento grande ontem aqui na cidade, visitei a região fronteiriça, fui entender a questão logística das estradas, gravei alguns vídeos, conversei com as pessoas e estou formando aqui minha tese sobre Santa Catarina para poder trabalhar. Todos os estados que eu vou, eu procuro procurar maneiras como o presidente da República pode ajudar a solucionar os problemas e entender se esses problemas são parte de um todo maior, né? E sim, eu percebo que o problema logístico que vocês têm em termos de estradas aqui em Santa Catarina faz parte do problema federativo brasileiro, né? O governo federal se apropria dos impostos catarinenses, muito dos impostos aqui da Greve do Oeste, mas na hora de entregar alguma coisa de volta, nada vem. E assim, obras atrasadíssimas, obras do PAC 1, em termos de estrada, é meio assustador. E é dado que é uma região produtiva, que escoa a produção de agricultura, vocês tinham que ter rodovias feitas com concreto, vocês tinham que ter ferrovias, ou seja, o básico deveria ser dado e não é. E aí a gente, né, acaba abrindo essa discussão maior que a gente pode trocar ideia aqui. Perfeito. Qual que seriam, assim, as principais? Você já fez algumas ponderações, né, em relação ao Oeste, mas as principais ações que desenvolveria aqui em Santa Catarina? Aqui você tem um problema logístico grande, né? Primeiro, vocês estão numa área que está distante do porto, portanto, tudo que envolva melhoria nos modais rodoviários e ferroviários melhora a vida do produtor daqui. Tá? Dois, aí em termos mais sistêmicos, a gente está falando de um lugar que tem indústria, você tem agroindústria, você tem agricultura, e aí as condições macroeconômicas brasileiras. Estou falando de dinheiro caro, que é a taxa de juros alta, eu estou falando de uma inflação que ainda é presente, ainda é aguda, eu estou falando do custo tributário muito complicado, tô falando de custos trabalhistas muito complicados, ou seja, uma inexistência de uma agenda de competitividade no Brasil. Isso interfere do ponto de vista negativo para a produção de vocês aqui. E isso faz com que a vida de vocês não seja ainda melhor, porque a vida de vocês é uma vida boa quando eu comparo com o resto do Brasil, mas ela pode ser ainda melhor. Uhum, E nesse sentido, reformas macro no Estado sim. brasileiro vão impactar vocês muito positivamente. Na verdade, vocês seriam alguns dos primeiros a sentir essas vantagens, porque é uma região produtiva, vocês já estão produzindo. Sim. Logo, se o dinheiro ficar mais barato, vai poder investir mais em mais maquinários, ampliação de empresas, as pessoas vão poder contrair dívida das mais diversas coisas, até comprar uma casa, um carro novo, um celular novo. Ou seja, a vida das pessoas consegue melhorar rápido, dado que vamos dizer, uma bola de ferro presa na perna deles, que é o governo brasileiro. Uhum. Na sua visita aqui, você também ponderou algumas coisas positivas da região, do estado. Você acha que Santa Catarina e o Oeste ele pode ser um modelo para o Brasil, assim? Eu literalmente gravei um vídeo sobre isso ontem, lá em São Miguel do Oeste. É, o modelo de cidades de vocês. Assim, vocês têm um modelo, e aí até faz parte da cultura de cooperativismo que vocês têm aqui. Vocês têm um modelo de pequenas propriedades e de pequenas cidades. Em ambos os casos, tanto a pequena propriedade quanto a pequena cidade são autossustentáveis. Né? Você tem as cooperativas, você tem um senso de pertencimento em uma sociedade baseada em confiança. Ou seja, as pessoas que eu vi ontem em São Miguel do Oeste, mas eu vi aqui também em Chapecó, colocam suas crianças para brincar na praça e não estão se preocupando muito se vão ser roubadas, se vai aparecer um funkeiro com uma caixa de som. Não. Ou seja, é uma sociedade previsível e confiável. É uma sociedade nesse sentido melhor. E aí, quando eu comparo com municípios das regiões mais pobres do Brasil, eu não vejo isso. Vejo lugares altamente perigosos, com as ruas abandonadas, tudo sujo. Não há um senso de pertencimento, tampouco um senso de confiança entre as pessoas. Como transplantar isso para os outros lugares? Veja, o modelo do Brasil, o modelo do Estado brasileiro, faz com que lugares bons como Chapecó, ou como a região oeste aqui, se transformem em rios de janeiros. Né? Uhum. Por que eu falo isso? Porque eu venho de São Paulo. Eu vi isso acontecer, né? Cidades do interior, cidades do ABC de São Paulo, perdendo a qualidade de vida que elas tinham. E a gente não pode deixar isso acontecer. A nossa tendência não tem que ser a tendência à decadência. Ela tem que ser a tendência à melhor. Então a gente tem que reverter isso, em especial nos outros lugares do Brasil onde a vida é muito ruim. Até porque são melhores lugares onde a vida é ruim, as pessoas não vão se mudar, não vão fazer favela em outros lugares. Pessoas com determinados problemas não vão ser moradores de rua em outros lugares. Você não tem essa pressão sobre os serviços públicos nos lugares que já estão indo bem. Então, eu preciso melhorar os outros lugares até para fazer vocês pagarem menos impostos. Então, o desafio, acho que o Oeste de Santa Catarina tem que ter é defender os próprios interesses. E aí vai um cutucão na classe política local, porque vocês gostam de eleger agora, tá na moda políticos de direita que estão lá enfrentando o comunismo lá em Brasília. Cara, mas assim, não é exatamente o comunismo que não faz sua estrada funcionar. É literalmente o Pacto Federativo. O Pacto Federativo tá ali para alimentar
centrão, comunista, direita, ele alimenta qualquer um. Tá? E ele é injusto com quem trabalha e produz. Ele tira dinheiro de uma parte do Brasil que produz e coloca onde não produz. Eu quero arrumar isso e nós precisamos arrumar isso. Qual que seria a sugestão, assim, do senhor? Primeira coisa, o Brasil inteiro reconhecer que existe o problema. Uhum. Ou seja, o voto de uma pessoa num estado pequeno, ele vale mais do que em outros estados. E a participação que estados pouco produtivos têm na disputa de poder no Brasil é desproporcional. Por isso que políticos do Amapá, do Maranhão, do Acre, de Roraima mandam mais do que deveriam. 2, esses políticos que em geral são do centrão, eles estão sempre no governo, não importa qual seja, se é governo do Lula, se é governo do Bolsonaro, se for no meu governo, eles vão todos estar querendo aderir. E lá eles vão querer cargos, emendas e grana. E eles ficam jogando a grana na sua região, não para melhorar a região deles, mas simplesmente para poder subtrair esse dinheiro, para roubar dinheiro. E eu rodei o Maranhão, cara, eu vi tudo isso, cara, é a regra do jogo. O dinheiro chega, o dinheiro é colocado no Maranhão. O Maranhão é o estado mais beneficiado pelo Pacto Federativo. E as cidades são horrorosas, mal cuidadas, os políticos são completamente corruptos, esgoto a céu aberto, gente dividindo comida com urubu, é muito ruim. Então, como é que eu resolvo isso? Para o cara daqui, falando de maneira muito específica para o cara da região oeste, Santa Catarina. Vocês querem estrada, vocês querem ferrovia, e vocês querem manter a vida de vocês funcionando, vocês querem pagar menos imposto, quer que o dinheiro não seja tão caro. Certo? Não querem que imigrante venha para cá, vocês não querem ter que sustentar isso. Beleza, eu vou resolver. Eu tenho que resolver isso lá para cima. Eu tenho que ir lá para o Maranhão e fazer as cidades do Maranhão serem altamente produtivas. Aí eles vão coletar imposto lá e a população fica lá. E aí a pessoa vai ser feliz no Maranhão e a pessoa vai ser feliz aqui. Da maneira como tá, não tá bom para ninguém. Não tá bom para ninguém. E aí você só tem uma classe política altamente picareta subtraindo o dinheiro que é coletado assim, dos familiares de vocês que estão nos ouvindo. Perfeito. Aqui na nossa região tem bastante agroindústria, né? E tem bastante nordestino, bastante pessoas que vêm daquelas regiões para cá para trabalhar e acabam ficando por aqui, acabam criando as suas famílias aqui e não querem mais voltar para lá. Sim, isso aconteceu em São Paulo também no período de industrialização. Se uma pessoa quer trabalhar e ela mora no Ceará, no Maranhão, na Bahia, ela às vezes não encontra isso na sua região. Sim. Eu tava no Maranhão, olha que coisa indecente. O Maranhão, ele aplica o maior ICMS do Brasil. Então, assim, o Estado já não é produtivo. Em vez de eles terem uma legislação e marcos regulatórios, ou mesmo alíquotas de imposto que atraíssem empresários, eles cobram impostos mais altos. Imagina você pagar um imposto alto para trabalhar no Maranhão. As cidades estão muito mal cuidadas, é um dos 10 estados mais inseguros do Brasil, 15% de analfabetismo e o imposto é alto. Não tem nenhum sentido isso. É que eles não querem que tenha atividade produtiva. O Maranhão é a primeira experiência socialista do Brasil. Ela não precisa de nenhum esquerdista para tocar. Ela pega o centrão brasileiro e faz isso. E isso não está funcionando. Então essas pessoas que vêm trabalhar aqui, veja, elas gostariam de ter um emprego perto da casa delas. A primeira coisa que elas tentaram fazer foi arrumar um emprego lá. Sim. Elas não conseguiram e tiveram que vir para cá, ou foram para Goiás, Mato Grosso, São Paulo. Pois bem, elas não querem ficar longe do familiares delas, elas não querem mudar a comida, os hábitos, elas têm, vamos dizer, afetos ali na região delas. Temos que ajudar essas pessoas a serem felizes onde elas vieram. E elas querem isso. Se a gente fizer a economia funcionar nesses lugares, pessoas vão se mudar para lá, inclusive. O Tasso Gereissati, que foi governador do Ceará, ele fez uma política de industrialização no final dos anos 80 para os anos 90. O próprio Ciro participou um pouco disso. Sim. E, cara, deu certo em algumas cidades e as pessoas se mudaram para lá. Um monte de gaúcho foi morar lá. Então, gente, funciona, dá certo e dá para você ter fluxos migratórios para outras regiões. O que não dá para ter é sempre assim, um eterno ciclo que as pessoas saem do Nordeste e se mudam para outros lugares. E isso está há 100 anos. Há 100 anos o padrão. Sim. Isso tem que ser alterado. Perfeito. A Santa Catarina aqui, a gente tem um estado mais conservador, ele é mais bolsonarista, não é à toa que os 2 últimos governadores foram eleitos do PL, do apoio do Bolsonaro, e mais 80% de adesão, né, ao bolsonarismo. Como que você pretende trabalhar para crescer o seu nome num estado que o bolsonarismo é tão forte? E vice-versa também, só interrompendo, também no Nordeste onde tem bastante, o PT é bastante forte. É o que eu ia te responder. Eu tava no Maranhão, é o mesmo caso, só que esse nome é invertido. O Maranhão é um dos estados que mais votou no Lula, assim como a Bahia. Aí aqui foi altamente bolsonarista. Eu vou nos 2 lugares e vou falar a verdade. Sim. Vou falar a verdade. Eu não vou recriminar as pessoas pelo voto que elas fizeram, ainda que eu diga que o voto delas estava errado. Eu não acho que nem apoiar Lula, nem apoiar Bolsonaro vai levar a gente para lugar nenhum. A gente precisa ter propostas muito claras. E eu falo aqui, né, sendo como um cara de direita. Se olhar nas propostas que eu tenho, são propostas da direita. Mas, assim, direita não significa que você tem que endossar uma pessoa, você tem que endossar um conjunto de ideias. E, infelizmente, né, boa parte da galera aqui em Santa Catarina
votou e deu uma carta branca pro Bolsonaro e não tá recebendo nada em troca. Veja, os temas centrais que preocupam os catarinenses, hoje a imigração deles, não são endereçados pelas lideranças disso. O Pacto Federativo não foi resolvido. Não foram feitos os devidos investimentos em infraestrutura durante o governo Bolsonaro na região. Só que ele levava o voto. Ele levava o voto, aí manda o filho dele se candidatar aqui, aí depois manda o outro filho se candidatar aqui. Eu entendi, me parece que é uma relação abusiva. Eles usam a confiança que os catarinenses dão neles e depois faz o que quiser. Eu não acho isso correto. Então, enfim, minha opinião é essa. Igual que eu falei com relação abusiva com o Lula. O Lula fica, vou pegar os votos no Maranhão, aí chega lá pros caras, os caras votam no PT e a vida deles é uma desgraça. E terminam migrando pra São Paulo, pra cá, pro Rio. Isso não funciona. Outra questão bastante é a questão do Bolsa Família, né? Como você avalia essa questão do Bolsa Família? Veja, pessoas, vou dar um exemplo, uma mãe de 50 e poucos anos que tem 2 crianças e em alguns lugares ela tem um trabalho máximo com agricultura de subsistência. O Bolsa Família acho que é bem-vindo para ela, isso melhora a nutrição dessas crianças, isso faz com que essa pessoa consiga subsistir. Acho que ninguém será contra isso, acho que é uma coisa que o Estado brasileiro paga tanta besteira que falar que um Bolsa Família para essa pessoa é ruim, acho que não faz sentido. Agora, o que faz sentido? Pessoas em idade produtiva, saudáveis, não estarem fazendo nada. Aí, cara, isso é picaretagem. Isso precisa ser cortado. E nós vamos pra cima disso. E aí, como vai fazer? Eu vi que eu falei esses termos, até usei outro tipo de tema, marmanjos de 25, 30 anos, aí eu vi o Zema. Marmanjões de 25... Ele gosta, ele tem um prazer especial em imitar meus discursos. Pois bem, eu vou deixar claro o que a gente vai fazer. Eu vou fazer frentes de trabalho. Funciona assim. O município... Foi muitos municípios no Maranhão, mas eu posso citar municípios do Ceará. Sim. Ruas esburacadas, nenhuma parte de poda de árvore, parte de infraestrutura completamente largada. Esses municípios, a pessoa vai chegar no CRAS para pegar o Bolsa Família, chegou o rapaz de 25 anos, vou pegar minha graninha. Não, tá aqui um formulário, você vai participar da frente de trabalho. Ah, não quero, então também não vai pegar Bolsa Família. Ponto. Vai ser oferecido um caminho para ele. Não precisa nem ser um emprego todos os dias da semana. O cara pode trabalhar 3, 4 dias numa frente de trabalho, e essa frente de trabalho vai fazendo implementos e melhorias na parte de infraestrutura urbana. E isso ajuda a desenvolver esses lugares e traz cultura de trabalho, inclusive autoestima para as pessoas. Eu acho que o Estado brasileiro, junto com os municípios, tem que fomentar isso. E não fomentar o que está acontecendo, que é um monte de município parado recebendo dinheiro do governo federal e a galera muitas vezes coçando o saco, fazendo bico quando recebe uma bolsa aqui e acolá. Isso não pode ser permitido. Sim. Outra questão é em relação ao STF, é bastante comentado e polêmicas do bolsonarismo, enfim. Como é que você tem avaliado a conduta do STF? Você acha que é exagerado? Você acha que eles estão errados? Eles estão errados, é patética e não apenas você tem, vamos dizer, uma perspectiva autoritária, ou seja, o STF é autoritário e ele vem ficando cada vez mais autoritário desde o julgamento do Mensalão. Nos finais de 2011, 12, 13, eles vêm aumentando muito os poderes dele. Na Operação Lava Jato chegaram quase pro buraco em termos de força, estavam com muito medo de ser presos, e aí veio o primeiro inquérito de Dias Toffoli, que virou o inquérito do Alexandre de Moraes, e vieram as fraquezas do Bolsonaro. Com as fraquezas do Bolsonaro, que a gente precisa lembrar, eu sei que tem muito fã do Bolsonaro, mas você vai falar, é mentira, não é mentira. Vamos lá, entregaram o COAF, tiraram o Sérgio Moro e entregaram o COAF pro Dias Toffoli na época. Fizeram nomeações para STF de pessoas que eram contra a Operação Lava Jato. Colocaram um PGR que era abertamente contra a Operação Lava Jato. E o que aconteceu com isso? A Operação Lava Jato foi destruída. E à época o próprio Eduardo Bolsonaro comentou, é bom pra gente que o Lula seja solto. O Lula terminou solto, terminou elegível, todos os envolvidos acabaram soltos, e a gente sabe que isso aconteceu porque o Flávio Bolsonaro foi pego no desdobramento da Operação Lava Jato por conta de dados que foram levantados pelo COAF. E esses dados que foram levantados pelo COAF motivaram uma ação que o Flávio Bolsonaro entrou junto ao STF, Carlos Dias Toffoli, que livrou ele e livrou todos os outros da Lava Jato que tiveram provas coletadas pelo COAF. Depois foi alvo de uma ação do Gilmar Mendes, que salvou ele. E não é que o processo lá da rachadinha ele foi absolvido, não, nada disso. Ele só foi pro foro especial lá do Gilmar Mendes e ficou protegido desde então. Por isso que inclusive a família Bolsonaro faz campanha pro Gilmar Mendes. Mas por que eu dei toda essa volta aqui? Pra mostrar que o governo Bolsonaro permitiu que o Estado ficasse super poderoso. E agora a gente tá com um problemaço, que é uma figura autoritária como Alexandre, outras como o Gilmar Mendes, que tá pintando e bordando, perseguindo quem fala o contrário, e um congresso corrupto que não tem coragem de peitar eles. E eu nem acho que, vão agora ganhar vários senadores que vão peitar os caras. Eu não tô vendo o Senado fazendo isso. Igual do mundo ali tem muito medo. Muito medo. É uma desgraça.